Deus é bom. Gente, nós hoje vamos dar continuidade à nossa série. Você já deve ter ouvido falar de graça desde agosto, né? Então, graça, graça, graça. Mas a gente viu aspectos da graça de maneira diferente. E talvez algumas das ministrações que a gente teve aqui que fale sobre graça, talvez você até tenha se perguntado, nossa, eu nunca imaginei que esse assunto tivesse relacionado com a graça de Deus. Mas, na verdade, se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, tudo que envolve o reino de Deus, a sua justiça, está envolto pela graça dele. E quando a gente fala da graça transformadora, a gente está falando de aspectos da graça do Senhor que alcançam as nossas vidas gerando mudança, gerando transformação, gerando aperfeiçoamento, gerando mudança de contexto, mudança de realidade. E a gente vai avançando e a revelação progressiva da palavra de Deus nos apontando a respeito da graça, nos fez chegar na semana passada no aspecto do galardão. E aí a gente conversou a respeito do galardão, explicando exatamente isso, que como as boas obras, como nós falamos no outro domingo, as boas obras, elas estão relacionadas àquilo que a gente faz, àquilo que a gente realiza no reino de Deus. E o galardão é a recompensa do Senhor sobre tudo aquilo que a gente faz. Diferente da salvação, a salvação não depende das obras. Então, você e eu podemos servir ao Senhor e fazermos muitas coisas no reino e para o reino, e isso não interfere na nossa salvação, não é pelo nosso fazer que nós seremos salvos, mas pura e simplesmente pela graça de Deus que nos alcançou. E por meio da fé nós conseguimos acessar essa salvação. Entretanto, por conta da salvação, nós somos movidos às boas obras, nós somos movidos a ter uma prática que testifique que, de fato, nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Então, a salvação não tem a ver com as obras são um efeito, um resultado da salvação, e nós receberemos uma recompensa do Senhor por conta de tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. Essas são uma recapitulada rápida do que a gente viu nos últimos 3 domingos. Se você perdeu, você pode, então, depois ir lá no YouTube, no nosso canal, e acessar e assistir as ministrações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mais do que um desafio para os nossos dias, e a gente falando de boas obras, falando de salvação, falando de galardão, nós temos um desafio muito grande nos nossos dias. E talvez o maior inimigo que a gente tenha nos nossos dias não seja o anticristianismo. E você deve ser testemunha disso, porque você deve acompanhar nas redes sociais e na televisão como o evangelho tem sido perseguido. Você deve ter assistido recentemente como cristãos na Nicarágua foram perseguidos, na África foram perseguidos, muitos mortos, muitos torturados. Mas para os nossos dias, talvez falando aqui de um país onde a gente pode professar a nossa fé livremente, talvez o nosso maior inimigo hoje não seja o anticristianismo, e apesar dos desafios nas universidades também, talvez esse não seja o nosso grande desafio, o combate ao cristianismo, a resistência ao cristianismo. Talvez hoje o nosso maior desafio seja o subcristianismo. E aí você deve me perguntar, o que é, pastor, o subcristianismo? O subcristianismo nada mais é do que nós encararmos a fé cristã e vivermos a vida cristã de uma maneira medíocre, de uma maneira abaixo daquilo que o Senhor estabeleceu para que a gente viva, de uma realidade abaixo do padrão bíblico, e acaba sendo moldado pelos interesses das pessoas para o seu próprio estilo de vida. Então, as pessoas acabam se apresentando e vivendo uma aparência que mostra diante dos outros uma estética que é bela aos olhos das pessoas, ou seja, eu me visto de um jeito, eu falo de um jeito, e eu até carrego a Bíblia, algo que a gente nem tem visto tanto hoje em dia, mas eu até carrego a Bíblia, ou digo que ela está no meu celular, mas na profundidade da vida, na essência do coração, na realidade, no testemunho, na verdade a gente não consegue perceber algo alinhado com as Escrituras. E como será que Deus enxerga esta realidade? Talvez alguns digam que Deus enxerga esta realidade com misericórdia. Talvez outros digam que Deus age diante de uma realidade como essa com justiça. Ou até mesmo, a gente cantou aqui sobre a bondade de Deus, então é até possível que algumas pessoas acessem essa realidade dizendo assim, não, Deus enxerga isso com bondade. Mas o que será que as Escrituras dizem a respeito disso? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, verso 5, porque hoje nós vamos falar de um tema que talvez eu não arranque, não é minha função, né, manipular auditório e nem querer que você reaja empolgado sobre aquilo que vai ouvir. Mas hoje nós vamos falar de um tema que talvez a igreja não dê muito glória a Deus e muito aleluia, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de tema, e não é um tipo de tema que nos
nos move a falar glória a Deus e aleluia. Mas o desejo do meu coração, no temor do Senhor, é que a gente seja edificado na palavra, que o Espírito Santo fale livremente ao nosso coração nessa manhã e a gente seja ricamente edificado, porque hoje nós vamos falar a respeito da disciplina. E disciplina tem a ver com a graça de Deus. E a gente vai ler então Hebreus capítulo 12, verso 5, diz o seguinte: E estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Nesse texto a gente percebe algumas coisas. E uma realidade que a gente pode perceber tratada nesse texto é que Deus nos vê como filhos. De fato, num determinado momento da história, tudo o que foi feito por Deus foi tido como sua criação. Até nós, homens e mulheres, também tidos diante do Senhor como sua criação, obra das suas mãos, feituras dele. Entretanto, no momento em que a gente aceita ao Senhor Jesus ou declara a nossa fé em Jesus, algo muda e a gente deixa de ser criação de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. E isso muda um discurso do próprio mundo que diz que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam têm o direito de serem declarados filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem o recebe verdadeiramente. E nesse texto a gente percebe então o primeiro ponto, que é Deus tratando os seus como filhos. Mas não apenas tratando os seus como filhos, Deus também aponta que o amor dele pelos seus filhos se revela pelo fato de ele exercer disciplina, repreensão e educação. Significa dizer que pelo fato de Deus amar os seus filhos, ele usa uma didática. E a didática de Deus é, quando necessário, ele disciplina. Quando necessário, ele repreende. E quando necessário, ele educa. Esses três aspectos são cumpridos na correção aplicada pelo Senhor na vida dos seus filhos. E tem mais. A palavra nos orienta a receber essa repreensão dada, essa correção dada pelo Senhor, com um coração que não se desanima, mas recebe isso com encorajamento. Coloca o texto de novo, Francisco, por favor. O último versículo, o versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que o recebe como filho. Mas olha o que diz o versículo 5. Estás esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige? Não despreze a disciplina do Senhor e nem desanime quando ele te repreende. Significa dizer que a repreensão do Senhor, a correção do Senhor, cumpre um propósito da expressão do amor de Deus sobre a nossa vida. E o nosso coração precisa encarar esta expressão com encorajamento. Ou seja, Deus me ama quando Ele me corrige. Deus me ama quando Ele me repreende. Deus me ama quando Ele me exorta, porque o amor do Pai está se revelando dessa forma. E o Pai que ama corrige seus filhos por amor. Apocalipse 3,19. Apocalipse 3,19 diz o seguinte: Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Olha o que diz Provérbios 3,12. Provérbios 3,12. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. A falta de amor, por outro lado, se a correção é uma expressão de amor, a falta de amor, por outro lado, se expressa como uma omissão. Então, quando eu corrijo, eu estou mostrando que amo. Mas quando eu deixo de corrigir, eu estou mostrando omissão. E muitas pessoas, elas quando não erram por intenção, elas erram por omissão. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24 diz o seguinte: Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Esse ponto é muito interessante porque eu não sei você, mas, por exemplo, eu lembro dos meus pais me corrigindo, dizendo assim: eu estou fazendo isso porque eu te amo. Quando a minha mãe pegava o cinto, né, mãe? Minha mãe está aqui.
Quando ela pegava o cinto, eu aprendi a soletrar apanhando da minha mãe, né? Porque cada ripada era uma sílaba, né? Só que elas inventavam umas sílabas doidas, né? Que elas fatiavam cada vez mais a palavra e a sílaba era diferente, né? Mas assim, a gente aprende sendo corrigido. E ela dizia que fazia isso com amor, meu pai dizia que fazia isso com amor, mas eu só fui entender que isso de fato era cuidado e zelo, apesar de em algum momento estar carregado por um sentimento de decepção e de raiva que é natural a gente sentir, mas depois que eu amadureci, que eu também passei a ter o meu filho. Então, às vezes, a gente não entende a correção por falta de maturidade. E aí a gente tenta associar o ato da correção com a motivação da correção. E a gente precisa entender isso de uma maneira separada. Às vezes, a disciplina, o ato da correção, ela é carregada por um sentimento de desapontamento, de chateação por algo que foi feito, por um constrangimento que foi gerado. Mas a correção em si, a disciplina em si, ela é um ato de amor, porque ela pretende corrigir e ensinar para evitar situações futuras. O Senhor conosco age da mesma maneira. Deus não nos tratará e nem nos ensinará de uma forma diferente, porque a palavra dele diz exatamente isso. Ele vai nos corrigir, ele vai nos disciplinar e ele vai nos ensinar de acordo com os seus princípios. Hebreus 12 é um texto interessante, porque quando a gente lê Hebreus 12, 14, a gente usa essa frase, esse texto, com muita recorrência para dizer que sem santidade ninguém vê ao Senhor. Mas o verso 10 de Hebreus 12 traz uma informação muito importante. Abre comigo Hebreus 12, 10. Porque antes de dizer que sem santidade ninguém vê o Senhor, o autor de Hebreus ele vai abordar a respeito da disciplina e da correção que Deus aplica como pai aos seus filhos. E olha o que diz então Hebreus 12, 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Perceba que a relação do texto aqui da disciplina e da correção tem a ver com a santidade de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de um Deus santo. Então ele exige a santificação, e sem a correção e a disciplina, nós não aprenderemos a respeito desses preceitos na palavra do Senhor. Mas também ele corrige segundo esses mesmos preceitos, que ele ama, Deus corrige pelos mesmos preceitos. Tudo isso para que a gente seja marcado pela mesma importância e pelo mesmo zelo que o próprio Senhor carrega. Nenhum pai e nenhuma mãe corrige o filho sem se importar com eles, mas ele corrige para que ele possa alcançar algo maior. Não é bom, não é agradável, não é com alegria. Você, filho, se acha que o pai está tendo prazer, a mãe está tendo prazer em te fazer sofrer, tire isso da sua cabeça, não é por esse propósito. Os cristãos, os filhos de Deus, pautados na palavra, toda correção, ela vem com um processo de disciplinar, de ensino, é obedecer o que a palavra de Deus diz. Para o cristão, não se trata de uma opção, mas de uma ordenança divina. É necessário que a gente haja com correção. E a que conclusão nós podemos chegar diante de tudo isso? Eu devo espancar todo mundo? Não, não se trata de espancar. Nós não estamos falando disso. Tira isso da sua cabeça. A gente está falando sobre disciplina, correção. O que nós podemos aprender com tudo isso? Que o amor de Deus ele não é conivente com as nossas falhas. Assim como um pai não é conivente ou não deve ser conivente com as falhas dos filhos. Pedir ou esperar que o amor de Deus fique satisfeito com como nós somos e com os nossos erros é a mesma coisa de pedir para Deus deixar de ser Deus. Para que a gente possa compreender a respeito disso, para que a gente possa compreender plenamente a graça de Deus, é necessário nós entendermos primeiro o caráter de quem é doador da graça. E a gente é receptor da graça de um Deus que é santo. E essa tem sido uma grande dificuldade de muitos cristãos, porque só querem olhar o lado bom da graça, e só querem olhar o lado bom daquilo que vem da parte de Deus. É como se eles quisessem entender apenas um dos aspectos de quem Deus é, e não a totalidade de quem Deus é. E quando a gente age assim, a gente comete muitos equívocos, porque é criado uma cultura, uma mentalidade, uma doutrina, em que as pessoas acreditam apenas num aspecto de quem Deus é, e não na totalidade de quem Deus é. Se nós tomarmos, por exemplo, o amor e o temor, muitos querem apenas o lado do amor, porque sabem que Deus é amor.
mas não carregam temor, respeito e o zelo sobre o que pode acontecer quando nós falhamos diante do Senhor, quando nós erramos ou quando nós pecamos diante do Senhor. Nós devemos amar a Deus, mas também nós devemos temer a Deus. Nós devemos obedecer por amor, mas também ter a consciência de que se nós cometermos algum equívoco, se nós tropeçarmos, se nós falharmos, se nós pecarmos contra o Senhor, haverá consequência para toda desobediência. Por algum motivo, nós carregamos uma ideia de que, a partir do momento em que eu peço perdão ao Senhor, é como se Ele eliminasse diante de nós as consequências dos nossos atos. Aqui tem uma mesinha e imaginamos que aqui tivesse em vez de um copo de alumínio, de inox, tivesse aqui um vidro. E se eu esbarrar aqui e quebrar esse vidro, eu posso chegar com o dono daqui e dizer assim, me perdoe pelo que eu fiz. Com intenção ou sem intenção, eu sei que eu quebrei, então me perdoe. Mas mesmo eu pedindo perdão e mesmo recebendo o perdão do dono do copo de vidro, eu não posso anular o fato de que existem cacos aqui. Eu não posso anular o fato de que a água foi derramada. Então, algo precisa ser feito sobre isso, algo precisa ser enxugado, os cacos precisam ser recolhidos. Às vezes a gente acha que pelo fato de Deus nos amar tanto, nos amar tanto, nos amar tanto, e Ele nos ama desse tamanho mesmo, nós seremos livres de todas as consequências daquilo que a gente faz. E não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dependendo do efeito, da consequência do nosso ato, nós colheremos o fruto a respeito disso. Há consequências para toda a desobediência. O amor de Deus e a justiça de Deus não estão em conflito. Elas andam juntas, elas caminham juntas. Quando Deus, de forma justa, nos corrige, Ele também está manifestando o seu amor e a sua justiça. E é possível a gente aprender isso nas Escrituras quando a gente volta ao texto de Apocalipse 3:19 que nós já lemos aqui. Porque toda a correção de Deus tem um propósito. Ela nos aponta para um ambiente de arrependimento. Agora, nós não podemos ser tolos ao ponto de achar que não é necessário um arrependimento para alcançar a misericórdia da parte de Deus. Salmo 119, verso 67 diz o seguinte, Salmo 119, versículo 67 diz o seguinte: antes de ser humilhado, em algumas traduções você vai encontrar castigado, eu andava extraviado, em algumas traduções você vai encontrar desviado, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. Ou seja, toda correção, todo castigo, toda disciplina, ela não tem o propósito de nos fazer morrer, destruir ou acabar com a nossa vida, mas nos aponta à obediência, nos leva a um ambiente de arrependimento para que a gente tenha uma vida de obediência. Deus, Ele espera o nosso arrependimento antes de aplicar a disciplina. Ele é rico em compaixão, mas Ele resiste aos soberbos. Infelizmente, nos dias atuais, muitos cristãos decidiram eliminar a prática da disciplina da sua vida e a prática da disciplina do seu meio. Mas, biblicamente, o propósito do confronto é a restauração. Quando Deus nos confronta, Ele espera que a gente seja transformado, que a gente seja restaurado. Apenas quando não há arrependimento é que a orientação deve ser a exclusão do pecador da comunhão da igreja. E aí você já deve lembrar do texto que eu estou me referindo, é um texto de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 15. O próprio Senhor Jesus orientando e ensinando como nós devemos lidar com a questão do pecado no meio da igreja, no meio da convivência entre os irmãos. E olha só como o texto nos orienta. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. A palavra de Deus é muito clara. Antes de ser excluído da convivência, ou ser tratado como um pagão ou publicano, e ser tratado como um pagão e publicano significava negar a Deus, negar a fé no Senhor.
Antes de ser tratado dessa forma, perceba que todas as etapas anteriores foram de reconciliação, foram de oportunidade de mudança, foram de oportunidade de diálogo, foram de oportunidade para que alguém fosse ouvido. O texto diz, se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. O propósito não é sair dividindo, o propósito não é sair humilhando, o propósito não é sair ferindo, o propósito é ganhar o coração do teu irmão. Mas o ganhar o coração do irmão não significa passar panos quentes, não significa encobrir as coisas, não significa fazer vista grossa, não significa agir com indiferença. Aqui, ganhar o coração do irmão significa, vai até ele e resolve o teu problema com ele. Na igreja, as pessoas criaram o hábito de que tudo se resolve no gabinete do pastor com o pastor. Mas a orientação bíblica é primeiro assim, olha, aprendam a ser maduros, aprendam a ser adultos, aprendam a resolver o problema de vocês. Então, primeiro resolvam entre vocês, primeiro conversem entre vocês. Aqui não está dizendo publique, aqui não está dizendo divulgue, aqui não está dizendo fale primeiro para o outro, aqui não está dizendo primeiro contamine o coração do outro. Aqui está dizendo o seguinte, procura quem te ofendeu, procura quem tem alguma coisa contra, conversa com ele. Mas digamos que a ofensa, a mágoa, a tristeza foi muito grande e não foi possível, não está havendo diálogo. Há necessidade de uma pessoa que medie esse processo. Aí o texto recomenda, primeiro, então chama alguém para servir de testemunha. Para que dessa conversa não tenha ninguém dizendo assim, olha, eu falei isso, mas fulano entendeu aquilo e haja confusão. Mas o propósito ali não é exposição, o propósito aqui não é divulgação, o propósito aqui é reconciliação, o propósito aqui é ganhar o coração, é voltar, é haver arrependimento. E em última instância, a coisa é levada diante da igreja. Em última instância, a coisa é levada diante da igreja. E aí, se o coração ficou resistente demais, se o coração for tolo demais, a reciprocidade, a dureza deste coração, aí sim que se recusa ao arrependimento, aí sim é o ato de expulsão da comunhão dos irmãos. Por quê? Esse irmão, essa pessoa não pode ser chamada de irmão, porque a prática, a vida, o testemunho, a maneira que se porta, é como alguém que não conhece o amor de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus. Porque se conhecesse verdadeiramente, não se portava desse jeito, não agiria desse jeito. Olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo um alerta para outra realidade. Não é apenas a realidade do trato entre irmãos, como algo que precisa ser resolvido. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, se no meio de vocês identificarem um irmão que tem falso testemunho, tem um mau testemunho, é uma pessoa que fala mal dos outros, é uma pessoa que age com prostituição, promiscuidade, é uma pessoa que é dependente de um vício, e isso é prático, é natural, ele não se livra disso, já foi feito todo tipo de conversa, de orientação bíblica, mas ele se nega, ele não quer abandonar a prática e tudo mais, e aí o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo exatamente isso, repreende aqueles que praticam desta forma, para que isso sirva de exemplo para todos os demais. Aí a Bíblia nos orientando que a repreensão e a disciplina na frente dos demais irmãos, não como uma exposição do erro, da falha ou do pecado, e nem como uma exposição, mas como um combate àquela prática de pecado, serve de ensino para a igreja, serve de orientação para as pessoas. O propósito da repreensão nunca se restringe apenas a quem pecou. A repreensão ensina os que também não pecaram a temer o erro e a também as consequências desse erro. E nós precisamos entender que o amor de Deus se expressa até mesmo na execução dessa disciplina. E eu falei para vocês que não seria um ensino nessa manhã onde nós diríamos muito glória a Deus e aleluia, porque nessa hora a gente começa a olhar para a nossa própria vida e tentar se enxergar. É ou não é? E é por isso que nós devemos nos relacionar com Deus tanto por amor quanto por temor. Afinal de contas, Deus não é brinquedo. Nós estamos nos relacionando com Deus Santo. E Jesus retratou a respeito de como a gente se relaciona com Ele em amor, João 14:21. Em João 14:21,
o Senhor Jesus fala como é visto o amor de quem de fato vive para o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Como se mostra o amor de Deus? Como se mostra o amor pelo Senhor? Tendo os mandamentos do Senhor e guardando os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor significa exatamente botá-los em prática, vivê-los, guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Então, ao mesmo tempo que as Escrituras nos ensinam a ter o amor ao Senhor como uma expressão de fidelidade à caminhada com o Senhor, a mesma Escritura nos orienta também a termos temor. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios 7, 1. Ele mesmo acrescenta esse componente do temor como algo necessário para o nosso aperfeiçoamento. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo. E por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A nossa caminhada precisa ser de quem obedece por amor, mas também precisa ser de quem obedece em temor, ou seja, respeito e consciência de que haverá consequência diante de toda a desobediência. Porque a desobediência traz, com certeza, as suas consequências. O temor, aliado ao amor, estabelece esse equilíbrio necessário para que a gente tenha uma mentalidade cristã e bíblica. E um dos motivos pelos quais ainda se repete um comportamento atual no meio das pessoas, de transformar em libertinagem a graça de Deus, é justamente o fato de um pensamento onde se anula aspectos da caminhada cristã como o temor, como a disciplina e como o juízo. É como se a gente vivesse de forma inconsequente, sem perceber ou sem entender. Gente, quem vive em pecado, ele não agrada o coração de Deus, está afastado do Senhor. Quem não teme ao Senhor, não tem como andar ao seu lado. Quem não recebe a disciplina, não é ensinado. E haverá juízo e consequência sobre todas essas coisas. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós daremos conta das nossas palavras. Quais têm sido as tuas palavras? Têm sido palavras verdadeiras ou mentirosas? Porque mentira é pecado. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai a vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado e o insultou, o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De uma forma bem direta, o texto está dizendo o seguinte: se Deus agiu com justiça e condenou as pessoas que na época da lei, na época de Moisés, pecaram contra ele, quanto mais nós, no tempo da graça, e com a oportunidade de ter recebido o sacrifício de Jesus. Mas o que adianta? Porque se tratar o sacrifício de Jesus de uma forma indiferente, a gente está profanando, insultando o Espírito da graça do Senhor. Por isso que não é possível viver nos nossos dias uma vida como se não houvesse compromisso com a palavra e como se não houvesse correção sobre isso. Daí a importância da disciplina. E aí você entende que, para os nossos dias, mais inimigo do que o anticristianismo é o subcristianismo. É viver uma vida que, na verdade, não testifica quem é o Senhor. Não adianta estar na graça e insultar o Espírito da graça com uma vida de pecados deliberados.
Na graça, assim como na lei, há uma recompensa da parte de Deus para toda ação humana. Seja as boas recompensas, como o galardão que nós falamos na semana passada, como o juízo contra as más obras. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, verso 7. Você já deve estar acostumado que eu começo a citar um monte de texto, porque às vezes as pessoas acham que o pastor está tirando as coisas da cabeça dele. Então eu gosto de usar bastante texto, porque aí não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aí você se acerta com Deus, assim como eu vou me acertar com Deus sobre aquilo que a gente está aprendendo. Né? Porque aí é Deus que estabeleceu o parâmetro e o princípio, não fui eu. Né? O sarrafo é assim porque Ele colocou. Né? Eu só tenho que ser fiel ao que Ele está dizendo. Então, Gálatas 6,7 diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isto também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E olha o que ele continua dizendo na carta aos Colossenses. Abre comigo em Colossenses, capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, 23 diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, conscientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a que estáis servindo, pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Ou seja, mesmo em Jesus, Deus não deixará de ser justo, porque a mesma justiça que nos salvou da condenação do pecado é a mesma justiça na qual nós precisaremos prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos. Portanto, não é a bondade ou a severidade de Deus que determina a colheita, mas o plantio realizado por meio das nossas escolhas e atitudes. Alguns querem acreditar em recompensas boas da parte de Deus, mas se recusam a reconhecer também as ruins. Ninguém vai escapar do juízo futuro de Deus. Por isso, nós precisamos avaliar como temos vivido hoje, enquanto há tempo. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras como um todo e não deixar que o mundo modele um evangelho segundo os nossos próprios interesses. O que tem acontecido nos nossos dias é que muito dos valores e dos pensamentos mundanos têm sido trazidos para dentro da igreja e o evangelho que deveria nos moldar tem sido moldado pelo pensamento aí de fora. E muitas pessoas têm criado para si deuses, talvez não de escultura, não de pedra, não de barro, talvez não de madeira, mas um Deus intelectualmente construído, uma modelagem de quem Deus é, porque simplesmente olham para determinadas situações e pensam, eu não vejo assim, eu não penso assim, eu não acredito que um Deus de amor seria assim. Na verdade, Deus não é dessa forma, só que o que a gente fez nessa manhã foi simplesmente abrir a Bíblia e ler o que está escrito, e aí se recusar a isso, se recusar aquilo que a Escritura está dizendo. E talvez este seja um grande problema para os nossos dias, porque hoje tem se falado muito em constrangimento, né? E talvez muitas pessoas abandonem igrejas ou saiam falando de pastores por conta disso, porque o pastor me chamou a atenção, porque os irmãos foram me confrontar e falaram comigo, e eu saí magoado de biquinho, porque eu não gostei da maneira que falaram comigo, deviam ter falado de outro jeito. E a gente esquece que a gente se diz maduro para um monte de coisa. A gente é maduro para um monte de coisa, mas não é maduro para ser corrigido. A gente é maduro para um monte de coisa, mas a gente não consegue encarar com maturidade a correção como algo que quer nos fazer crescer. Se hoje em dia, nos nossos dias, a gente aplicasse a disciplina do jeito que a Bíblia nos orienta, se a gente primeiro resolve as tuas coisas com teu irmão, mas não resolveu, traz para a igreja. Se a gente fizesse hoje desse jeito, você se colocando no lugar, como você agiria? Como você lidaria com isso? Ou você encararia, não, isso é vergonhoso, isso é constrangimento, isso é uma vergonha diante das pessoas. Será que está faltando para nós, então, maturidade? Para que a gente não precise chegar nesse ponto. Para que a gente consiga lidar com as coisas sem que elas necessitem chegar nesse ponto. O que está faltando para a gente? E eu queria te convidar
a se colocar de pé a respeito desse ambiente de reflexão que a gente está fazendo. Os princípios e valores do Senhor, eles são inegociáveis porque eles são eternos. E eles refletem o caráter do próprio Deus. Mas, hoje em dia, nós precisamos encarar com responsabilidade o que a palavra de Deus nos diz, para que a gente não se distancie dela e se pareça muito mais com o mundo. Confronto, correção, disciplina precisam ser feitas com o propósito de levar ao arrependimento, gerando no nosso coração temor, respeito, compromisso e trazendo crescimento para o corpo de Cristo, um crescimento saudável, porque não se trata do que eu penso, não se trata do que eu acho, se trata do que está escrito na palavra. Nós somos ou não somos maduros, nós temos ou não condições de vivenciarmos a palavra verdadeiramente. A palavra de Deus fala sobre uma noiva que Ele mesmo já ataviou. A preparação da noiva do Senhor envolve esses aspectos onde o Senhor molda, onde o Senhor adorna a sua noiva. A Bíblia diz que as vestes são dadas como linho finíssimo a serem vestidas, que são as ações dos santos, as boas obras dos santos, a vida vivida pelos santos. Mas quantos cristãos de fato têm vivido uma vida em santidade? Quantos de fato têm caminhado rumo à maturidade? Quantos de fato têm largado de mão ressentimentos e sentimentos para viver de fato a vida saudável do reino de Deus e do Evangelho? Quantos de fato têm se permitido serem curados e tratados pela palavra do Senhor? Quantos de fato têm se arrependido das suas práticas como quem de fato está disposto a largar tudo por amor ao Senhor? Porque foi exatamente em obediência que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória e morreu na cruz por mim e por você. Mas parece que nós estamos tão arraigados e apegados às coisas dessa vida, ou ao que a gente sente que a gente não é capaz de abrir mão de tudo por aquele que entregou a sua vida por nós. O Senhor nos convida na manhã desse dia a pensarmos a respeito desse ambiente de disciplina e de ensino, onde a gente pode encontrar restauração por conta de um coração ensinável e arrependido diante do Senhor. A vinda do Senhor Jesus está próxima. E como noiva dele, nós precisamos honrar a vida do noivo. E eu quero te convidar nessa manhã exatamente a isso. Existe um trecho do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que a gente usa no momento da ceia, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quando a gente come e bebe sem discernimento, a gente come juízo para a nossa própria condenação. E por conta disso, existem muitas pessoas fracas, doentes e muitas que já morreram, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos réus do corpo e do sangue. Ser réu do corpo e do sangue é exatamente ser acusado de ser condenado por conta disso, é ser acusado por não honrar o sacrifício de Jesus, não honrar o Espírito da graça do Senhor, como nós lemos agora há pouco. Examinarmos não é apenas olhar para dentro e reconhecer que precisamos mudar. Examinar significa dizer que nós entendemos que o sacrifício de Jesus nos leva a uma nova condição e nos posiciona em uma novidade de vida. Lembre que antes de aplicar juízo, antes de aplicar disciplina, o Senhor primeiramente nos aplica a oportunidade de arrependimento. E nessa hora o que nós estamos tendo aqui é exatamente isso, oportunidade de arrependimento. Oportunidade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. Senhor, eu tenho desonrado o Senhor. Senhor, eu tenho pecado sobre isso. Me perdoe a respeito disso. Eu quero abandonar, eu quero deixar isso aos pés do Senhor. Eu quero alcançar misericórdia da parte do Senhor. E a partir dessa postura, nós experimentarmos do favor e da graça do Senhor. Mas entenda, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se você tem tido uma atitude de pedir perdão para o Senhor de uma forma inconsequente e irresponsável, eu quero dizer que o seu pedido de perdão e a sua oração não está passando do teto. E aí você vai dizer: mas por que Deus não ouve a oração dos seus filhos? Mas a gente leu hoje aqui: quem age com indiferença, com desrespeito ao Espírito de santidade do Senhor, ele aplica disciplina, ele aplica juízo. Então a gente não pode achar: não, eu faço hoje, depois eu peço perdão. Não, eu faço agora, depois eu me arrependo. Não, eu faço. Não há arrependimento. Arrependimento envolve você deixar, abandonar
e trilhar um novo caminho. Aquilo ficou para trás. Foi assim que o Senhor Jesus falou com relação à nossa condenação. Aquele que entregou a vida para Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo. É nessa perspectiva que o Senhor trata com as nossas vidas. É deixar o velho homem, deixar as velhas práticas para trás e caminhar em novidade de vida. Por isso eu quero te dar esse momento agora de oportunidade para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e diante do que a gente foi ministrado na manhã desse domingo, você apresentar sua vida ao Senhor e tratar com o Senhor. Deixa eu dizer para você, não é diante dos homens que você tem que tratar uma postura que você primeiro tem que resolver diante do Senhor. É Ele que é quem pode perdoar pecados. É só Ele que pode tratar sobre perdão na sua vida e na minha vida. Agora, o efeito do pecado que atinge a vida das pessoas, isso sim, nos leva a um posicionamento diante das pessoas. E aí, se para isso você precisar conversar com alguém, converse. Se para isso você precisar conversar com alguém da família, algum parente, um vizinho, alguém, faça isso. Pedir perdão para o Senhor, porque Ele perdoa os pecados. Mas a reconciliação com seu irmão a quem você feriu, ofendeu com esse pecado, você trata diretamente com essa pessoa. O fato de ter pedido perdão para o Senhor não nos elimina a responsabilidade de tratar diante dos nossos irmãos. Uma coisa não anula a outra. Mas eu quero te convidar a curvar sua cabeça e a pensar sobre isso. Deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você se apresente diante do Senhor agora, até porque nós vamos participar da ceia. E o convite é que todos sentem à mesa para participar da ceia e não sejam excluídos, né? E essa oportunidade exatamente é a oportunidade de nós sermos reconciliados com o Senhor, de nós limparmos as nossas mãos e as nossas vestes com a purificação que vem do Senhor por meio do arrependimento e do perdão que nós alcançamos pela graça de Jesus. Faça isso agora enquanto nós ouvimos uma canção. É o momento em que você fala com o Senhor.